Nós vamos fazer o seguinte: para você deixar de ser uma mulher indecisa, já começa a notar. Eu vou precisar ter os pés na realidade. Para de ter essa fantasia infantil de que tem que agradar um, agradar o outro. Isso é criança. Criança que precisa agradar a mamãe. Os outros não são mamãe, porque você agora é a sua mãe, você cuida da sua criança. Você cuida da Nós sua trabalhamos criança. muito isso, dinâmica adulta e infantil. Isso. A neurociência já mostra. Tudo que você viveu do mundo intrauterino até os 5 anos está registrado nas amígdalas. Você não vai lembrar, porque não tem como buscar essas memórias, mas elas estão lá. Cuida da sua criança, mas quando eu deixo a criança tomar conta da minha vida, pegar o carro da minha vida, essa criança vive batendo nos muros. Por isso que a tua vida está arrebentada. Porque você se vê uma mulher indecisa, porque lá no fundo você precisa do reconhecimento, da valorização, você precisa que os outros te validem, porque um dia sua mãe, lá atrás, você não interpretou essa validação. Isso. Agora você fica nesse processo repetitivo. E nós queremos te dizer que a raiz da indecisão, começa a anotar isso daí. Raiz da indecisão, medo, insegurança, é uma necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação, isso é horrível, gente. Porque você fica assim, o que eu faço? O que você faz? O que você acredita ser melhor? Qual outra raiz da indecisão? Baixa autoestima. Você não sabe, e muita mulher de Deus diz assim: eu sou filha de Deus. Fala da boca para fora, porque se souber que é filha de Deus, ela entende qual é o chamado, qual é o propósito, e ela mete as caras para viver esse propósito. Amor, hoje em dia, o que muitos cristãos entendem que ser cristão é se anular meu Deus, em prol do outro. Exatamente. Então, assim, acredita nisso. Eu não vou fazer o que eu acho que é certo, porque eu vou chatear o meu irmão. Eu vou chatear a minha irmã. Eu não vou me posicionar porque eu preciso ser bonzinho. Eu preciso testemunhar do evangelho. Eu preciso agradar as pessoas. Isso, gente, é uma prisão. A Bíblia não ensina isso. Que você tem que se anular. E nós temos aqui o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, logo no começo dos evangelhos, se posicionando em prol daquilo em que ele acreditava, em prol do reino, em prol do propósito de vida dele, ainda que ele confrontou. E detalhe, ele confronta José e Maria. Puxa vida, mas a Bíblia diz para honrar pai e mãe. Será que foi uma desonra? Né? Aí como explica que a Bíblia tem que honrar pai e mãe lá em Êxodo capítulo 20, e aí Jesus vai lá e se posiciona e fala, caso vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos assuntos de meu pai, ou seja, Jesus está se posicionando ali. Só que ele não desonra o pai e a mãe. Ele não desonra, porque, gente, você se posicionar, você ter clareza dos propósitos de vida que Deus tem para você, e por você ter essa clareza, não fazer aquilo que os seus pais esperam, não fazer aquilo que seus pais pedem muitas vezes, não é desonrar os seus pais. Jamais. Né? Então, assim, quando você se torna adulto, apesar que Jesus tinha 12 anos, mas mesmo assim, é por isso que a gente fala que até na adolescência a gente precisa dar espaço para os filhos. Porque nem na adolescência os filhos são 100% ali dependentes do pai. Não são mais. Não deveria, Não né? deveria. Porque tem muito pai, muita mãe, muito pai que amarra aqui, ó. A criança que faz 10, que faz 11, 12 anos, ela já entende muitas coisas. Não é seu bebezinho, tá, mamãe? O pai e a mãe não precisa mais ficar falando o que tem que fazer. Vai tomar banho tal hora. Você tem que ir para a escola. Com 12 anos, espera-se que o seu filho entenda a importância de ir para a escola sozinho. Sim. Né? Então você não precisa mais pedir para ele ir para a escola, porque senão ele vai para o cantinho do pensamento ou vai ser corrigido. Não, acabou isso aí. Tanto, olha só, na cultura hebraica, quando é que um menino se tornava homem? 15 anos, queridas. Nossa, eu ia falar 12, hein? É com 15. Mas é com 15? Eu ia falar 12. Vamos pesquisar aí. Eu ia falar 12, a gente tá porque aqui ao vivo. na cultura hebraica não tem adolescência, não. Não tem adolescência. A adolescência foi uma coisa, é algo contemporâneo e moderno. Isso. Antigamente não existia adolescência. Não. Justamente por isso que Jesus, com 12, já estava lá com os escribas. Então, assim, com 12 anos, seu filho já sabe. Muita coisa, deveria ter muito bom senso. Sim. Agora, se seu filho não consegue tomar nenhuma decisão com 12, se seu filho não sabe conversar com pessoas adultas com 12, sinal de que foi mimado. Sinal de que foi mimado, sinal que está preso nos pais. Nós não estamos falando que você tem que abandonar o filho, não é isso. Mas com 12, a criança já tem clareza de muitas coisas na vida.
Nós temos o próprio Jesus com 12 anos. Nem 15, nem 12, 13. 13 anos, olha só. Uma cerimônia, a cerimônia judaica da passagem do garoto, né, para a vida adulta, olha é aos 13 só. anos. Então, assim, ó, gente, presta atenção nisso. Na cultura judaica, na cultura hebraica, o menino deixa de ser homem, ele faz o rito com 13 anos. Mas aqui no Brasil, não. Com 24 anos, ainda é adolescente. Sabia disso? Na verdade, é o OMS. Declara isso, mas como por quê? Adolescência tardia. Por quê? Gente. Porque os pais estão agarrando os filhos. Porque o filho não pode contrariar o pai. Porque o filho não pode ter um propósito de vida de Deus para ele. Não, tem que ser o propósito que o pai colocou para ele. Vai usar a roupa que a mãe quer. Vai para a festa que vai sair comigo. Tem que estar grudado comigo o tempo todo. Olha isso. Sim, então a gente sai de uma cultura em que o menino com 13 passa a ser homem. E esse é o povo que Deus escolheu. Lembrando que esse é o povo que Deus escolheu, tá? É verdade. Para uma cultura que com 24 anos ainda é adolescente. Por isso tem muitas mulheres que não querem casar. Porque os caras não amadurecem. Bom, mas vou voltar para o assunto, porque o negócio rende aqui, mas, né? amor, porque isso envolve falta de decisão. Porque a falta de decisão é falta de propósito, falta de clareza, falta de identidade. Maria sabia desde sempre que Jesus era o Messias. Pois é. Então, assim, ó, muitas mães não querem que os filhos caminhem para a vida. As mães querem que os filhos fiquem perto delas. E é bonito falar isso. Meu filho tá comigo. Meu filho é meu amor. Meu filho faz tudo o que eu quero. Meu filho não faz nada sozinho. E as mães acham lindo isso. Meu, isso é horrível. Se o seu filho tem 12 anos, tem 13 anos e não consegue pensar, sem você ter que pensar por ele, você está estragando o seu filho. E lá na frente, sabe quem vai sofrer? O filho, com certeza, a esposa dele, os filhos desse filho aí. Se casar. Tudo isso. E detalhe. Se casar, porque homens aprisionados à mamãezinha, muito apegadinho à mamãe, filhos não casam. Ou se casam, têm uma vida sexual promíscua, não são fiéis de jeito nenhum. Mas peraí. E a gente vai falar agora sobre... Agora não, que eu acho que você vai querer trazer mais coisas. Mas nós vamos falar sobre Acabe. E Acabe vai ilustrar esse homem aí, que não tem poder de decisão. E é levado por qualquer vento de mulherzinha. Porque aí vem Jezabel, arrebenta com o homem, faz o homem pecar, porque ele não é homem de decisão. Quer dizer, minhas queridas, agora eu vou falar um sério. Amor, e detalhe, eu tô falando de homem, porque como nós estamos falando para as mulheres prendem muito mais os seus filhos do que as filhas. Sim. Por isso que eu estou dando exemplo de homens geralmente porque eu sei que o nosso público é um público majoritariamente feminino. E os pais prendem demais as filhas porque é a minha princesinha. No mundo é muito perigoso, para com isso.